Olá, estamos com mais um Sobedcast. A convidada de hoje é a doutora Eduarda Tebet, que está nos honrando com a presença dela aqui. Então, eu queria que você se apresentasse inicialmente, Eduarda, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Eduarda Tebet, sou médica endoscopista, trabalho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e sou membro da Comissão de Ação Social da SOBED. Em relação à Comissão de Ação Social, Eduardo, eu tenho algumas dúvidas. Como é que vocês agem? Quais são as ações dessa Comissão de Ação Social dentro da SOBED? Então, Juliana, a Comissão de Ação Social é uma comissão não estatutária, né? Não sei se todos subsidiando até têm noção da existência dela. É composta por um grupo de colegas e ela vem sendo chefiada nos últimos 4 anos pelo Dr. Marcelo Averbach. E a gente tem com o intuito de fazer um trabalho social. Não tem uma finalidade específica, mas é sempre voltada para um trabalho social. O que a SOBED, o que o endoscopista pode fazer de benefício para a sociedade, sempre no intuito de trabalhos voluntários. Nos últimos anos, a gente tem focado dentro dessa comissão social, dentre outras coisas, nosso maior foco tem sido a prevenção do câncer coloretal, que é uma doença que a gente sabe que tem uma prevalência muito grande no Brasil e no mundo, e que infelizmente a gente não tem aí uma política muito forte no Brasil voltada para essa prevenção, e que ainda é uma doença desconhecida da população. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante nisso. Mas os trabalhos, o intuito é qualquer ação que a SOBED possa levar para trazer benefício para a sociedade com o nosso trabalho como endoscopista. Entendi. Em relação à questão da prevenção do câncer coloretal, queria que você falasse um pouquinho sobre os fatores de risco, fatores de proteção, populacionais e o que a gente poderia fazer em termos de prevenção primária para esses pacientes. Bom, o câncer coloretal, então, é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres. A gente tem ainda uma previsão de que esse câncer vá crescer a incidência aqui no Brasil, apesar de alguns lugares do mundo essa incidência já está diminuindo, mais ou menos uma expectativa de mais de 20 mil mortes entre homens e mulheres. É a expectativa para cada 100 mil habitantes, é a expectativa. É um câncer que pode ser totalmente prevenido. O que choca a gente que trabalha com prevenção de câncer coloretal, que é realmente o único câncer que pode ser prevenido, diferente do câncer de mama e do câncer de próstata, em que a gente faz diagnóstico precoce, e que, claro, é muito importante o diagnóstico precoce. Quando a gente fala de câncer coloretal, a gente fala de um câncer que, na sua grande maioria, começa de uma lesão precursora, que é uma lesão benigna, e que pode ser removida através de um exame de colonoscopia, e a gente, então, muda completamente a história natural dessa doença. Mas, infelizmente, no Brasil, mais ou menos 85% dos pacientes já chegam com a doença na forma avançada. Então, a prevenção do câncer coloretal, ela é completamente plausível, e aí a gente divide em prevenção primária e prevenção secundária, né? A prevenção primária, que acho que é o foco dessa sua pergunta para mim agora, passa por basicamente mudanças de hábito de vida, porque já é de conhecimento, é muito bem estabelecido na literatura, os fatores de risco para o câncer coloretal. Tirando os casos esporádicos dos fatores genéticos, né, das doenças de cunho genético, que são as poliposes familiares, o câncer coloretal é mais prevalente nos pacientes obesos, é mais prevalente nos pacientes sedentários, o tabagismo é um grande fator de risco, o alcoolismo é outro fator de risco, uma ingesta de alimentos, uma dieta pobre em fibras é outro fator de risco, e uma ingesta exagerada de carnes vermelhas, principalmente a carne vermelha muito torrada, né? A carne vermelha carbonizada. Então, a carne bem passada, do churrasco e tudo mais, e mais ainda as carnes processadas. Entendi. Uma coisa que chama atenção é que os pacientes muitas vezes são orientados a procurar o exame de colonoscopia quando tem sintomas. Isso, em termos de diagnóstico para o câncer coloretal, é uma política muito ruim, né? Porque geralmente o paciente que tem uma lesão precoce, ele não tem sintomas. A gente sabe que alguns países já têm um programa bem feito já de rastreio populacional. Infelizmente, não é a nossa realidade ainda, né? Então, tem algum país assim que você saiba que esse programa já está muito bem explicitado e está funcionando normalmente, que poderia servir de exemplo para a gente tentar uma política pública de rastreio populacional aqui no Brasil? Então, a gente na Comissão de Ação Social discute muito isso. Quer dizer, o trabalho que a gente tem feito nos últimos
nos últimos anos dentro da ação social é exatamente isso. Existe um trabalho muito forte de que a gente, junto aos governos, aos governantes, a gente inclusive já fez visitas no Ministério da Saúde, no INCA, no Senado Federal, com o intuito de levar para os governantes as nossas propostas de que a gente estabeleça aqui no Brasil um programa nacional de prevenção de câncer coloretal, como existe o Programa Nacional de Prevenção de Câncer de Mama e de Próstata. Essa proposta, né, esse desenho de como vai ser o programa brasileiro, a gente, claro, tem algumas propostas, algumas sugestões. Ele vai ter que ser desenhado aí ao longo dos anos, ser construído na medida em que ele for estabelecido. E a gente faz isso tudo baseado em experiências de outros países. E, especificamente respondendo à sua pergunta, dois grandes modelos que a gente tem: Canadá, que tem praticamente todas as suas províncias rastreadas desde 2007, é um grande modelo para a gente. Eles lá fazem FIT em todos os pacientes acima de 50 anos, até 75 anos. E o que eles conseguiram, né? É bonito de saber assim, que eles conseguiram diminuir bastante a incidência de câncer coloretal nessa população, a ponto de perceberem um aumento do câncer coloretal nos pacientes abaixo de 50 anos, que eram os pacientes que não estavam sendo rastreados. E aí eles entenderam que tem que abaixar essa curva de rastreio, diminuíram a faixa etária agora o rastreio começa aos 45, tamanha a eficácia de você fazer um programa de rastreamento. E aí estão agora começando esse rastreamento abaixo de 45 para cima. Então, incluir uma outra fatia da população. E o rastreamento lá é muito organizado, que é o que a gente gostaria de fazer aqui no Brasil. Não existe condições de fazer colonoscopia em uma população, mesmo uma população como o Canadá, que é menor que a nossa, em um país mais rico. E o que eles fazem? Canadá, Holanda, Inglaterra, primeiro se estabelece a população-alvo, se faz o teste de pesquisa de sangue oculto, que é preferencialmente o FIT, que é considerado mais eficaz. Os que vierem positivo que são encaminhados para a colonoscopia, e os que derem negativo vão repetindo o FIT, ou anualmente ou bianualmente. A grande dificuldade de construir um programa no Brasil é que recurso nós temos, qual é a população que nós vamos englobar para começar o nosso programa, porque nós não vamos conseguir começar aos 45 anos. E a gente discute muito. Então, vamos propor o que a gente dá conta de fazer, a população em que é mais prevalente. De repente, a gente começa entre 50 e 65 anos, porque ao você estabelecer esse programa, e é a negativa no Ministério da Saúde, quando a gente vai conversar, a resposta que a gente tem é o seguinte: tá bom, e nós vamos conseguir fazer colonoscopia em todo mundo? Quer dizer, nós temos unidade de saúde para isso, nós temos patologistas, e quando a gente diagnosticar, nós temos cirurgiões. Então, é toda uma estrutura que é muito complexa de ser montada, mas que a gente acredita que, se a gente unir forças, se a gente divulgar a importância disso, que também os governantes vão entender a importância de investir na prevenção do câncer coloretal, e que em algum momento nós vamos sim conseguir criar esse programa, que não vai ser o programa igual o canadense, não vai ser igual ao inglês, não vai ser igual ao holandês, mas vai ser um programa brasileiro com as nossas realidades, com a nossa realidade, com as nossas dificuldades, né? Mas atualmente, tendo em vista essa dificuldade para a gente conseguir implantar esse programa de rastreio, o que é que a gente pode fazer para os nossos pacientes atualmente em termos de prevenção secundária para o câncer coloretal? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, e que todos nós, como não só, principalmente nós médicos, mas qualquer cidadão esclarecido pode fazer, é exatamente isso: é o esclarecimento, é levar o conhecimento para a população, porque a população brasileira não conhece, não sabe que o câncer coloretal precisa ser rastreado. Como você disse anteriormente, o câncer coloretal demora para dar sintoma. Nós não podemos esperar o paciente ter sintoma para começar o rastreio. Então, você convencer a população de que tem que fazer um exame, que ainda existe, que é um exame desagradável, que às vezes até levar o exame de fezes para o laboratório, a pessoa se incomoda de levar. Então, esclarecer a importância disso para a população, todos nós devemos fazer, que é o que nós da Ação Social também começamos a fazer de 2 anos para cá, essa campanha aí que a gente conseguiu o apoio também da coloproctologia mais recentemente, que está ficando uma campanha maior, mais robusta, que é do Março Azul, no sentido de esclarecer. Então, a primeira coisa é nós, enquanto médicos, esclarecermos os nossos amigos, nossos conhecidos. Às vezes nós temos parentes que já estão na faixa etária de rastreio e a gente não rastreou ainda. Então, eu acho que essa questão do esclarecimento, para mim, é a primeira coisa que a gente pode fazer. E aí a gente, enquanto gastroenterologista, endoscopista nos consultórios, a gente pode
individualizar para o paciente que nos procura, fazer o rastreio, né? Seja direto através da colonoscopia, que é uma coisa aceitada e preconizada por muitos, porque se você fizer um FIT e for positivo, ele acaba indo para a colonoscopia, né? Então, individualmente, você pode indicar direto a colonoscopia. O paciente que não aceita a colonoscopia, você pode propor o FIT, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e se for positivo, encaminhar para a colonoscopia. Mas, infelizmente, a gente vê pacientes passando pelos nossos consultórios na faixa etária de rastreio e a gente não se lembrando de informá-lo que ele precisa fazer o rastreio. E ainda tem muita mistificação, talvez, em relação ao exame de colonoscopia, né? Muita resistência, às vezes, por parte do paciente, às vezes o paciente com bom nível cognitivo. E mesmo assim, os pacientes muitas vezes se recusam, principalmente os pacientes do sexo masculino, né? Por incrível que pareça, eles se recusam a fazer a colonoscopia por vezes, mesmo sabendo, mesmo sendo orientados às vezes do risco do câncer coloretal, que não é desprezível, segundo mais, né, em casuística de incidência, então em ambos os sexos, né, Eduardo? Então, o que é que a gente pode fazer, talvez, para tentar desmistificar um pouco esse exame para o paciente? Eu acho que exatamente é o esclarecimento. À medida que... Acho que existe uma mística diante do desconhecido. Na medida que o seu amigo fez, o seu vizinho fez, o seu colega fez e disse, ok, o exame não é tão ruim assim, e a importância do exame, o quanto que ele pode ser benéfico para a pessoa, acho que a gente começa a desmistificar o exame por aí, sabe? A hora que ele se popularizar, as pessoas já vão ter um conhecido que fez, não vai ser aquela coisa tão distante, e aí ele vai perceber que... E fazer um exame bem feito, né? Trazer o conforto para o paciente, até por isso, para que a propaganda do nosso exame seja boa, né? Que você faz o exame de qualquer jeito, deixa o paciente distendido, sentindo dor, um preparo que você não cuida, o paciente desidrata, passa mal, ele vai contar para o vizinho, esse exame é péssimo, eu detestei. Se você faz um exame bem feito, oferece boas condições, é o contrário, você faz a propaganda do exame. Eu fiz o exame e com a doutora Juliane foi super tranquilo, não é nada demais, pode fazer também. Então, aí eu acho que a gente vai conseguir passo a passo. Não acho que é tarefa fácil, né? Quando eu comecei na ação social, eu tinha uma ideia, assim, talvez infantil, de que a gente ia conseguir rapidamente criar um programa nacional de prevenção de câncer. E nesses anos trabalhando lá, o que eu percebo? Que vai ser uma tarefa passo a passo, que com pequenos passos nós vamos conquistar um programa nacional, mas que é passo a passo e que está na mão de todos nós da área da saúde. Isso aí. Eduarda, foi ótimo o bate-papo com você. E agora, só para a gente encerrar, eu queria que você escolhesse uma música e explicasse o porquê dessa música para a gente encerrar essa conversa. Bom, a música que eu escolhi foi The Logical Song, do Supertramp. Eu acho que é uma música que eu ouço desde a minha adolescência, que remete aí aos questionamentos que a gente como ser humano faz, né? Qual o sentido da vida, né? O que a gente aprendeu, a gente vai reconstruindo. E eu, nesses últimos anos, entendo que o sentido é isso, é a gente poder fazer um trabalho dedicado ao próximo. Eu acho que é o que dá todo sentido à nossa vida. E na ação social é o que a gente tenta fazer, principalmente com esse trabalho aí de prevenção do câncer coloretal. Obrigada, então, novamente, Eduarda. Foi ótima a nossa conversa. E eu não me apresentei, eu sou Juliana de Menezes. Estou deixando a gestão da Sobed DF, entrando na comissão científica. Foi um prazer estar com você, Eduarda. Muito obrigada, Juliana. Prazer foi meu falar com você.